Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou falar sobre ética, eu vou responder a pergunta o que é ética, apresentando inicialmente o conceito da ética, a parte etimológica e também como disciplina filosófica, e após entrarei nos três domínios da ética, as três concepções da ética, que são a ética normativa, a ética aplicada e a metaética, explicando cada uma delas. Antes, peço para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem aqui no canal e comentarem aqui nos comentários: filosofar é preciso. Façam isso porque assim vocês estão ajudando muito mesmo o canal aqui a crescer. Então peço isso para vocês, comentem: filosofar é preciso. E também, além disso, também eu peço para vocês se inscreverem na próxima edição do CLF, do meu Clube de Leitura Filosófica. As inscrições vão até terça-feira, dia 8. Nessa segunda edição do Clube de Leitura, nós iremos tratar da filosofia da história e iremos discutir a partir de 4 clássicos. Eu vou trabalhar com Kant, Hegel, Nietzsche e Benjamin. E o Clube de Leitura tem como proposta, sim, a parte da leitura dos clássicos, portanto, vocês vão ler esses clássicos desses 4 autores da filosofia da história, mas temos também todo o meu acompanhamento com várias aulas. Nós temos ao todo 12 aulas, uma aula por semana de 1h30, a partir daquela parte da leitura feita, e além disso nós teremos uma aula de introdução e mais 3 aulas de bate-papo com a turma. E também um grupo no Telegram de debate, então é de fato um clube de leitura com muito conteúdo mesmo, e além disso nós teremos essa edição, e todas as edições do clube de leitura são únicas, elas não se repetem. Então quem quer estudar Kant, Hegel, Nietzsche e Benjamin comigo, nos próximos meses, novembro, dezembro e janeiro, o momento é agora. O link está aqui na descrição desse vídeo. Quem está vendo esse vídeo mais para frente e já passou a data, também pode deixar o contato de vocês, o e-mail de vocês aí, porque nós enviaremos o conteúdo das próximas edições. Bom, pessoal, então, eu sei que vocês comentaram já filosofar é preciso, porque eu sei que vocês gostam do canal e, portanto, vocês vão me ajudar com isso. Peço para vocês comentarem. E assim eu já passo, então, para o conteúdo. O que é ética? Esse é o nosso conteúdo de hoje. Eu vou começar falando sobre o conceito de ética e depois, no ponto 2, eu vou abordar os 3 domínios da ética. É isso. Sobre o conceito. Etimologicamente falando. Bom, etimologicamente, ética vem de ethos, do grego, que significa caráter e costumes. A palavra ethos foi traduzida pelos romanos, daí o latim, por mores, e aí surge o termo moral. Mas os romanos traduziram a palavra ethos do grego, que significava caráter e costumes, para mores, eliminando a parte do caráter, ficando apenas com a parte dos costumes. Por isso, ética, etimologicamente falando, do grego ethos significa caráter, portanto a parte interna do sujeito, e costumes, a parte externa, a parte dos costumes, dos hábitos, das tradições. Ethos tem esse significado. Agora, quando nós utilizamos o termo mores, daí sim o termo moral, os romanos focam apenas no significado externo, portanto o significado objetivo, que são os costumes. Essa é a distinção, então, que surge a partir dos termos ethos e mores. Bom, então, concluindo esse primeiro comentário que eu faço, a gente pode tratar tanto da parte da interioridade dos atos humanos, como também da parte dos hábitos, dos costumes, das regras e dos usos. Se nós focarmos na tradução grega, ethos, os 2 sentidos. Os romanos, mores, apenas um sentido que é o externo. Porém, aqui nós temos um probleminha, que é o seguinte. Isso que eu falei é etimologia. Ética, ethos, mores, moral, enfim. E aí moral é só os costumes, ética é o caráter e costume. Porém, cada filósofo, quando vai utilizar esse termo, ética e até mesmo moral, daí o termo eticidade, moralidade, ou tantos outros termos que surgem a partir de ética e moral, cada filósofo vai ter um significado próprio a esse termo. Então, por exemplo, o que Aristóteles entende por ética é diferente daquilo que Agostinho entende, é diferente daquilo que Kant vai falar, do que Hegel vai falar. Se pegarmos, por exemplo, o Kant e o Hegel, é totalmente diferente o que cada um fala sobre moralidade,
sobre ética, sobre eticidade, sobre moral. Então, tem sim a parte etimológica que nós podemos citar. Ética, ethos, caráter e costume, moral, mores, costumes. Porém, é importante sempre, isso eu sempre comento, é sempre importante a gente apontar o dedo. Não, a partir dessa perspectiva, ética tem esse significado, moral tem aquele outro significado. Então, sim, tem a questão etimológica, mas tem também a questão muito particular de cada filósofo, de cada corrente filosófica. Ok? E como disciplina filosófica, o que nós podemos falar? Que a ética não é diretamente normativa, pois não é seu papel estabelecer códigos de conduta. Na ética, tu não vai buscar pela ética códigos de conduta, ela não é normativa, nesse sentido de estabelecer normas para as pessoas seguirem aquelas normas. A ética possui caráter reflexivo sobre o agir humano. Portanto, a ética não aponta normas, a ética reflete sobre o agir humano. Ela é reflexiva e não normativa. Ao invés de digitar normas que devem ser seguidas, a ética reflete sobre os princípios que estão nas bases das normas de conduta aceitas na sociedade. Então, a ética é reflexiva e ela não é normativa, mas ela reflete sobre as normas. Ela não é normativa porque ela não aponta norma, mas ela é reflexiva porque ela reflete sobre essas normas, sobre esses códigos de conduta, sobre os costumes, portanto. Ou seja, a ética ocupa-se em analisar os princípios que orientam as normas e a sua aceitação na vida social e pessoal. Por isso nós podemos falar o seguinte, que ética é filosofia moral. Ética é sinônimo de filosofia moral. Por quê? Porque nós temos a reflexão filosófica sobre a moral por meio da ética. Então, ética é a reflexão sobre a moral, ou a reflexão sobre o caráter normativo, o caráter dos costumes. A moral ocupa-se diretamente com as normas da sociedade e a ética reflete sobre essas normas. Então, aqui no sentido mais de disciplina filosófica, quando nós pensamos, eu vou estudar ética, o que eu vou estudar? Tu não vai estudar uma área que dita normas, tu vai estudar uma área que é reflexiva, ela vai refletir sobre, aí sim, sobre as normas e diversos outros assuntos. Mas assim, de modo geral, quando nós pensamos a sociedade, é sobre as normas e as condutas das pessoas em sociedade. Então, algo que é sempre importante frisar é que quando tu é especialista em ética ou quando tu vai estudar ética, isso não significa que tu é um sujeito ético. Não tem essa relação necessária entre estudo ética e sou ético. Não, porque a ética é a reflexão sobre, é um estudo. Assim como, por exemplo, o direito estuda as normas jurídicas, a teologia, a religião, ela estuda as normas religiosas, a ética estuda as normas morais. Então, normas morais, ou normas religiosas, ou normas jurídicas, são objetos de estudo dessas três áreas, ética, religião e direito. No caso da ética, ética estuda a moral, as normas morais. Então, esse é o comentário. E com isso eu fecho a primeira parte do vídeo, onde eu falei um pouco da etimologia e também a ética enquanto disciplina filosófica. E agora eu passo para a segunda parte do vídeo, onde eu vou abordar a parte das divisões. Hoje, quando nós mencionamos a ética, quando nós, por exemplo, estudamos ética no mestrado, no doutorado, portanto a gente faz pesquisa sobre ética, nós temos três áreas principais, que são a ética normativa, a ética aplicada e a metaética. Qualquer especialista, qualquer pesquisador, quando ele estuda ética, ele estuda ou a normativa, ou a aplicada, ou a metaética. Então, essas são as três grandes divisões da ética hoje. Eu vou falar rapidamente sobre cada uma delas agora. A ética normativa, o objeto é formado por questões relativas à fundamentação da moralidade. A ética normativa estuda a questão do fundamento da moral, portanto, das normas morais. É aquilo que eu comentei, a ética estuda as normas morais. Essa é a ética normativa. Então, é um tipo de ética, aquilo que eu tinha comentado anteriormente, que é a ética normativa. Já a ética aplicada, o objeto são questões técnicas e específicas, relativas a temas como aborto, eutanásia, respeito e preservação do meio ambiente, direito de punir e tantos outros temas vinculados a essa concepção mais prática ou aplicada.
A ética, portanto, aplicada ou prática é uma ética que está preocupada justamente com a atuação humana em determinadas áreas. Por exemplo, nas questões de início e fim de vida, como aborto e eutanásia, questões como meio ambiente, questões que envolvem instituições, como por exemplo o direito de punir e tantos outros assuntos. Quem estuda isso não é a ética normativa. A ética normativa aponta normas. Ela aponta fundamento de ação, fundamentação do agir. Já a ética aplicada, ela se direciona a esse tipo de estudo. Portanto, quando tu está estudando qualquer assunto dentro da bioética, por exemplo, ou dentro da ética ambiental, tu está estudando e vinculando isso com diversas áreas e outras ciências. Então, quando tu vai estudar algum assunto da bioética, tu está relacionando tal assunto da bioética com a medicina, com a psicologia, com a engenharia, com o direito, com a religião, etc. E com a filosofia. E a filosofia entra nesse quesito justamente quando ela se preocupa com as questões filosóficas acerca daquele assunto que está sendo debatido, está sendo tratado, está sendo pesquisado. Então, alguém que estuda, por exemplo, ética aplicada é alguém que está fazendo um estudo filosófico sobre algo muito concreto, muito assim palpável, porque a gente está acostumado na filosofia a estudar assuntos mais teóricos. Isso quem estuda, por exemplo, é a ética normativa. Ela aponta fundamentos de ação, é totalmente teórico. Já a ética aplicada não, é algo aplicado, como diz o termo. E por fim temos a metaética também. A metaética é uma área mais recente, assim como a ética aplicada. Desde a origem, a ética ela era normativa, mas há um desenvolvimento maior, né, no século XX, tanto da metaética como da ética aplicada. Além, claro, também da normativa, a normativa continua. Então a metaética ocupa-se com questões relativas ao estatuto ontológico ou ao caráter objetivo ou subjetivo das qualidades morais ou do modo em que elas não nos são acessíveis. Esse é o assunto da metaética. Então, exemplificando agora, o que trata, eu acabei de falar apenas a parte mais conceitual, rápida. Agora, então, eu vou falar um pouco de exemplos. A ética normativa, volto a ela. A ética normativa propõe normas e critérios para a ação. Ela propõe normas, normativa, norma. Normas para quê? Normas ou critérios para agir. É isso que ela propõe. A grande pergunta que ela faz é: qual é a coisa certa a se fazer? E ela propõe um caminho. E aí nós temos diversos exemplos, como a ética da virtude que tem como grande nome Aristóteles, a ética deontológica, e aí temos a ética do dever, que é Kant, a ética consequencialista, e aí nós temos as éticas utilitaristas, e tantas outras éticas que se preocupam justamente com o elemento do critério para ação. A virtude que aponta, por exemplo, via Aristóteles, o meio termo, não excesso nem falta, meio termo. O Kant que aponta por meio do imperativo categórico que diz: age de tal forma que a sua máxima se transforme numa lei universal. A versão 1 do imperativo categórico da lei universal também é um critério de ação. Os consequencialistas que apontam também um critério, maior felicidade ou maior número, de forma imparcial. E aí vai. Então, esses autores da ética normativa, eles sempre vão apontar um caminho para a ação. Esse é o primeiro tipo. E aqui no canal eu tenho muitos vídeos sobre todos esses tipos de éticas normativas, eu tenho muito conteúdo de ética normativa aqui no canal. É só buscar que vocês vão encontrar bastante coisa. Já a ética aplicada, eu também tenho bastante conteúdo aqui, eu, inclusive tenho uma playlist chamada Bioética, onde eu abordo a bioética de modo especial, trabalhando com a bioética. A ética aplicada, como eu falei, ela se preocupa com as questões morais cotidianas, as questões morais que envolvem aí diversas áreas, não apenas uma área, mas que está atrelada a assuntos humanos em que sempre se faz a pergunta: qual o limite de ação? Será que eu posso ir além disso? E aí nós vinculamos a ética aplicada, como por exemplo com temas de bioética, com temas que acabam envolvendo o ser humano, daí a bioética, o meio ambiente, daí a ética ambiental e tantos outros assuntos que a gente para e pensa. Eticamente falando, eu posso ir além disso? Ou eu estou fazendo algo que, eticamente falando, é problemático? Então é aí que entra a ética aplicada. E a metaética? Bom, a metaética
ela é uma área mais contemporânea, mais do século XX mesmo. A ética aplicada também é uma disciplina, é uma parte da ética aí que até o século XVIII, século XIX não era discutida, era mencionada aqui e ali por algum outro filósofo, mas de modo geral, desde lá do Sócrates, do Platão, do Aristóteles, os que proporam a ética, os fundadores da ética, até o século XIX não se discutia outra coisa a não ser a ética normativa e as críticas à ética normativa. Claro, tem algumas exceções no meio do caminho, óbvio, mas tanto a ética aplicada como a metaética são mais contemporâneas mesmo, são mais do século XX para cá. E sobre a metaética, então, nós temos o quê? Eu vou fazer um comentário agora um pouco maior da metaética, aproveitando inclusive esse vídeo para isso, porque tanto da normativa como da aplicada eu já tenho bastante conteúdo aqui no canal. Então, faço um comentário agora para a metaética. Análise, o que estuda a metaética? Análise da linguagem moral ou metalinguagem ocupada em esclarecer os problemas tanto linguísticos como epistemológicos da ética. Portanto, nós temos aí uma preocupação da linguagem e também um caráter epistemológico, ou seja, do conhecimento. É uma preocupação aqui sobre a linguagem utilizada quando nós mencionamos alguns termos, é isso que a metaética estuda, e além disso também esse caráter epistemológico. A metaética surge na filosofia analítica. O marco é a obra Principia Ethica, de 1903, do Moore. Os estudos realizados em metaética consistem em questionamentos não morais e são compostas por um conjunto de teses metafísicas, semânticas e epistemológicas. Portanto, dentro da ética, a ética aplicada é aplicada. A ética normativa ela se preocupa muito mais com o agir humano, tratando da fundamentação do agir humano. A parte da ética que é mais teórica, com questões semânticas, portanto linguísticas, com questões epistemológicas, portanto sobre o conhecimento, com questões metafísicas, é a metaética. Então, dentro da parte mais dura, vamos chamar assim, da ética, nós temos hoje a metaética. Ao usarmos, por exemplo, eu vou citar algum exemplo aqui, ao usarmos palavras como errado, permitido e outras em sentido moral, então quando cotidianamente nós usamos isso é errado. Isso é permitido. O que significa? Bom, qual é exatamente o sentido dessas palavras? Quando praticamos uma ação considerada boa, que elementos a justificam como boa? E por que nós falamos que tal ação é boa, é errada, é justa? É aí que entra a metaética, com essa análise da linguagem utilizada em assuntos que envolvem a ética. E aqui eu vou apresentar agora várias concepções, eu vou dar ênfase para duas teorias. A teoria cognitiva, que são, no plural, teorias cognitivas e teorias não cognitivas. Dentro das teorias cognitivas nós temos três: realismo moral, subjetivismo ético, teoria do erro. E dentro das teorias não cognitivas nós temos o emotivismo, o quasi-realismo e o prescritivismo universal. Então são 6 concepções, 3 da cognitiva e 3 da não cognitiva. Um breve resumo sobre cada uma delas para vocês só se situarem nesse tipo de debate. Então eu vou primeiro falar das 3 cognitivas. O que é a teoria cognitiva antes? Elas sustentam que as sentenças morais avaliativas expressam proposições, ou seja, são capazes de serem ou verdadeiras ou falsas. Já as teorias não cognitivas, elas sustentam que sentenças éticas não são verdadeiras nem falsas, porque não expressam proposições genuínas. O não cognitivismo é outra forma de antirrealismo moral. Então, as cognitivas, elas apontam que da ética surgem proposições que são verdadeiras ou falsas. As não cognitivas dizem que não há proposições, portanto, tu não pode falar de verdadeiro ou falso. Bom, das cognitivas que falam das proposições e do verdadeiro e do falso. O realismo moral. Bom, o realismo moral diz: tais proposições são fatos independentes da mente, ou seja, não são sujeitos a opiniões subjetivas de qualquer pessoa ou grupo. E aqui nós temos duas vertentes. O naturalismo ético, que diz: os termos e propriedades morais são redutíveis a termos e propriedades não morais. E aqui o exemplo é o utilitarismo. E outra concepção do realismo moral é o não naturalismo ético, que diz: as características morais do mundo não são redutíveis a qualquer conjunto de características não morais.
E aqui nós temos o Moore com a falácia naturalista como exemplo. Então, essa é a primeira dentro das teorias cognitivas. Lembrando, teoria cognitiva são três. Realismo moral, subjetivismo ético, teoria do erro. Falei do realismo moral, que se divide em naturalismo ético e não naturalismo ético. Segunda, subjetivismo ético. É uma forma de antirrealismo moral. Defende que as afirmações morais são tornadas verdadeiras ou falsas pelas atitudes ou convenções de pessoas. E a terceira, dentro das teorias cognitivas, teoria do erro, é outra forma de antirrealismo moral. Sustenta que, embora as afirmações éticas expressam proposições, todas essas proposições são falsas. Assim, tanto a afirmação assassinato é moralmente errado, quanto a afirmação assassinato é moralmente admissível, são falsas. Essa teoria implica niilismo moral e, portanto, ceticismo moral. No entanto, nem o niilismo nem o ceticismo implicam a teoria do erro. Então, esse cuidado. Eu estou sendo bem, assim, direto ao ponto, resumo de propósito, porque eu só queria apresentar essas concepções para vocês nesse vídeo. Em outro momento eu posso pegar uma delas e aprofundar e aí sim explicar com exemplos. Mas aqui o objetivo é ir direto ao ponto, apresentar, tem essas concepções que pensam assim. Agora eu passo para a segunda teoria, que é as teorias não cognitivas, né, que são três: emotivismo, quasi-realismo e prescritivismo universal. Vamos para o exemplo, para a explicação rápida de cada uma delas. Emotivismo, defendida por Ayer e Stevenson, afirma que sentenças éticas são apenas para expressar emoções. Para Ayer, são expressões de aprovação ou desaprovação e não afirmações. Por exemplo, matar está errado significa algo como cruzes, credo, que horror. Né? Segunda concepção, quasi-realismo, defendido por Simon Blackburn, sustenta que as afirmações éticas se comportam linguisticamente da mesma forma que afirmações sobre fatos, podendo-se usar os termos verdadeiro e falso, mesmo que não exista fatos éticos para eles corresponderem. Prescritivismo e ficcionalismo moral são teorias relacionadas. E por fim, o prescritivismo universal sustenta que as afirmações morais, em vez de expressar proposições, funcionam como sentenças imperativas universalizadas. Então, por exemplo, matar está errado significa um imperativo, não mate. Bom, pessoal, eu sei que essa parte final ficou confusa para quem está começando agora nesse debate, mas o objetivo, como eu falei, não era explicar, mas muito mais apresentar, falar assim, ó. Dentro da ética normativa nós temos a ética teleológica, deontológica, consequencialista. Dentro da ética aplicada nós temos os temas de bioética, de meio ambiente, de ética com direito, ética com engenharia, ética com medicina, e tudo entra na ética aplicada. E dentro da metaética, que é a parte mais teórica, mais difícil, portanto, nós temos as teorias cognitivas, como o realismo moral, subjetivismo ético, teoria do erro, e as teorias não cognitivas, como o emotivismo, o quasi-realismo e o prescritivismo universal. Então, todas essas concepções aí são concepções importantíssimas, estudadas aí por grandes pensadores, e é um assunto aí muito interessante, é uma área, a ética, portanto, seja a parte normativa aplicada ou metaética, incrível para ser estudada. Então, o objetivo do vídeo era apresentar esse panorama geral. Em outro momento, vocês podem até comentar aqui no vídeo uma parte aí que eu falei que vocês gostariam que eu fizesse um vídeo somente sobre isso. Sei lá, ética consequencialista, realismo moral, emotivismo, enfim. Então, vocês podem comentar aqui e perguntarem, né, pedirem para que eu faça um vídeo então sobre uma das partes aqui comentadas. Quem chegou até aqui, coloca um emoji de coruja aqui nos comentários para saber, porque se eu enxergar aí um emoji de coruja, eu sei que tu chegou até aqui no final do vídeo. E também não se esqueça que até terça, dia 8, nós temos ainda as inscrições abertas para a segunda edição do CLF, o meu Clube de Leitura Filosófica. O tema é Filosofia da História e iremos estudar Kant, Hegel, Nietzsche e Benjamin. É isso aí, pessoal. Um forte abraço e até mais.